Opa! Aqui quem fala é Eduardo Moreira, do Criando Código. E hoje eu vou mostrar para vocês como resolver os exercícios do capítulo 5 do livro Aprenda a Programar do Zero, Lógica de Programação, tá? Você provavelmente baixou esse livro, você já deve ter aí. Eu não vou dar um curso completo de lógica de programação aqui nesse vídeo, não é a intenção, tá? Mas eu vou falar um pouco, eu vou fazer um algoritmo explicativo para mostrar cada detalhe, tá? Cada exercício resolvido. Então vou dar uma pequena explanação, tá? Sobre o que a gente vai usar nesse exercício. E aí a gente vai conseguir reproduzir, tá? A gente vai fazer a resolução deles. Então, por mais que você não tenha lido o livro, assim, para esse vídeo agora, como eu vou explicar cada detalhe, eu acredito que você não precise ler tudo, mas se quiser saber algumas questões de conceito, é bom você fazer a consulta no livro. Lá vai ter a explicação mais detalhada sobre cada passo ou cada função que a gente vai usar aqui hoje, testando nossos algoritmos, né? A gente vai usar o Visual G, tá? O Visual G versão 3, ok? Com ele é possível a gente testar, vamos testar nosso algoritmo, nossa lógica de programação, usando português estruturado. Tá? O português estruturado ele é nada mais nada menos do que uma pseudolinguagem, ou seja, são as funções que a gente usa na programação, mas em linguagem de português mesmo, para facilitar o entendimento. Tem algumas pessoas que têm dificuldade com inglês, então vai acabar facilitando o entendimento. Por isso que o livro ele foi baseado em português estruturado, para você aprender lógica independente de linguagem de programação. E quando você aprende lógica dessa forma, independente de linguagem de programação, você entende a lógica e como funciona. O que muda basicamente para as linguagens é a sintaxe, né? A forma com que você vai desenvolver esse código, ou seja, os caracteres, a forma que você estrutura o código na linguagem de programação, tá bom? Então, eu vou fazer agora, a gente vai abrir aqui o Visual G3 e vamos para o primeiro exercício. Então aqui no Visual G, a gente vai abrir aqui o Visual G3, tá? Se vocês tiverem dúvida de como instalar, né, baixar o Visual G, eu tenho um vídeo que explica como baixar, tá? Então aqui a estrutura, quando a gente abre o Visual G pela primeira vez, ele vem com essa estrutura. Eu vou apagar aqui para facilitar, tá? Para deixar exatamente só o que é necessário para a gente fazer o código aqui e colocar para funcionar. E aí vamos lá ver nosso exercício, tá? Aqui eu já vou pôr, que é o exercício 1, ok? Então, o que na apostila nossa, aqui no nosso e-book, né? Deixa eu abrir aqui o e-book. Ele está aberto aqui. Bom, então no e-book nós temos o primeiro exercício, tá? Então esse exercício ele está na página 26 da versão 1.1 do livro, tá? Nesse exercício eu tenho aqui na verdade, essa resolução, né, desse exercício a gente tem também disponível no capítulo 9 do livro, tá? Mas a gente vai fazer aqui de forma explicativa mesmo. E basicamente a gente vai usar dois comandos, que é o comando leia para entrada de dados e escreva. Se vocês quiserem saber mais, no capítulo 8.6 vai explicar como usar esses comandos para saída de dados, tá? Mas eu vou mostrar aqui agora e a gente vai entender. O primeiro exercício aqui nosso é leia os números inteiros e imprima-os. Ok. No caso aqui, dois números, tá? Dois números inteiros e imprima. Para a gente ler esses dois números inteiros, a gente tem que primeiro criar as variáveis, tá? A seção aqui onde a gente cria as variáveis é a seção var. Então eu vou criar aqui minha variável chamada número 1.
do tipo inteiro. E a variável número 2 também do tipo inteiro. E aqui no início, tá? Que é o início da execução do nosso programa, a gente vai usar o comando escreva com L no final, tá? O que o L vai fazer? Ele vai fazer com que esse comando ele seja escrito numa nova linha, tá? Numa próxima linha. Se for só o escreva, ele vai escrever esse número na mesma linha. Ok? Então a gente usa aqui o comando escreva. No comando escreva a gente vai usar aqui uma string aqui dentro, ou seja, um texto, né? uma cadeia de caracteres. Nesse caso aqui é um literal, ok? E nesse literal a gente vai pedir para digitar. Digite o primeiro número. Bom, depois de solicitar que o usuário digite o primeiro número, a gente vem aqui em leia, tá? E esse leia é onde ele vai aguardar que o usuário, tá? O usuário do sistema, quem estiver usando a aplicação, ele digite esse número, tá? Quando ele digitar, ele vai ler esse número. O comando leia é para solicitar a digitação, e ao digitar, ele vai jogar na variável número 1. Eu determino que o layer ele vai ser inserido nessa variável, tá? Número 1, seria o primeiro número. Então, eu posso copiar e colar, seguindo a mesma lógica, digite o segundo número. E aí a gente lê a variável do segundo número. Para finalizar, já que eu li, né, e o requisito é ler esses dois números, eu já fiz o necessário aqui para a gente ler esses dois números. Em seguida é imprimir. Então, para imprimir é o mesmo comando, imprimir em tela, tá? É o mesmo comando que eu escreva. E aí eu ponho número 1. Põe um espaço aqui, depois dos dois pontos. E aqui eu exibo o conteúdo digitado na minha variável número 1. E também número 2, que foi o número digitado. Ok? Bom, vamos executar nosso programa para ver se a lógica está certa. Clica nesse botão ou aperta F9 para executar nosso programa. Vamos executar. Ó, vamos lá. A gente começou a execução do programa e estamos na linha 8, tá? Onde ele escreveu na tela aqui essa frase: digite o primeiro número, ok? Na verdade, a gente já está na linha 9, né? Que seria a leia número 1. Ele está aguardando aqui a digitação do número 1. Eu vou digitar aqui o primeiro número 1. E o segundo número eu vou digitar 20. Ele executou aqui a linha 11. Está aguardando a leitura do número 20. Eu digito, aperto Enter. E depois ele executa as linhas 14 e 15 do nosso código, tá? Então ele executou aqui a linha 14. Lembrando aqui, essa sintaxe que eu usei aqui, né, que é a vírgula depois a variável, é concatenação, é junção do texto, tá? Isso faz a junção do texto. Então, a gente juntou esse texto aqui que eu escrevi, que é o número 1, a gente juntou ele com a variável número 1. E o texto número 2 com a variável número 2. Então, consequentemente, ele exibiu aqui os resultados das variáveis que a gente executou. Vamos executar de novo? Vamos fazer mais uma execução do nosso programa. Ó, primeiro número, 40. Segundo número, 80. E aí ele vai exibir, consequentemente, o número 40, que foi atribuído à variável número 1, e o número 80, que foi atribuído à variável número 2, exibindo o resultado no final. Legal? Bom, o primeiro exercício já foi. Agora vamos para o segundo exercício.
Agora vamos aqui no nosso exercício 2. Imprima o produto entre 15 e 36. Ou seja, eu vou ter que imprimir o resultado da multiplicação, né? O produto é o resultado da multiplicação entre 15 e 36. Então vamos lá no nosso Visual G. Vou usar basicamente a estrutura que a gente já tem aqui, tá? Vou mudar só aqui de exercício 1 para exercício 2. Vou fazer um pouco diferente. Ao invés de eu solicitar para o usuário digitar, eu já sei que vai ser o número 15 e já sei que vai ser o número 36. Então, nesse caso, não faz sentido eu pedir para o usuário digitar. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu vou atribuir o valor de 15 à minha variável número 1 e vou atribuir o valor de 36 à minha variável 2. Vamos lá. 36. Bom, o que é essa atribuição de valor? Ao invés de eu esperar o usuário fazer a digitação do valor, tá? Usando o comando leia, eu, na verdade, meu programa ele já está setando o valor de 15 para a variável de número 1. E já está setando, né, já está atribuindo o valor de 36 para a minha variável número 2. Então, se eu mandasse imprimir na tela, ele iria imprimir, consequentemente, o conteúdo da minha variável número 1, que é 15, porque eu atribuí 15, e 36, porque eu atribuí 36. Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando escreva para exibir o produto entre os números 15 e 36. Produto dos números 15 e 36. Tá? Vamos lá. E como que eu faço para exibir esse produto? Poderia criar uma outra variável e atribuir o resultado da multiplicação desses dois, como eu posso também vir diretamente e fazer aqui a multiplicação do meu número 1 o nosso caractere que representa a multiplicação, né, é o asterisco, então número 1 e número 2. Isso daqui vai me retornar a multiplicação de 15 por 36, ok? E vai me dar o resultado final. Vou executar. E me deu o resultado final, que é 540, que é a multiplicação do meu número 1 e o meu número 2. Beleza? Resolvido já essa questão. Agora, poderíamos fazer de forma diferente? Sim, é possível. Eu vou abrir aqui nosso Visual G e vamos mostrar aqui. A gente poderia também não ter as variáveis, tá? Também resolveria esse exercício do mesmo jeito. A gente não teria essas duas variáveis. E a gente já viria aqui diretamente colocando o número 15 e o número 36. Direto, tá? Aqui, o resultado dessa multiplicação ela já vai ser exibida aqui na própria tela. Nosso programa já vai fazer direto. Vamos ver? Também tá certo? Tá. O importante é resolver, atender a necessidade do exercício, tá? Aqui, ó, a gente teve o mesmo resultado. Consequentemente, nosso programa ele funcionou aí sem nenhum problema. Agora vamos para o exercício de número 3. Aqui, no exercício de número 3, imprima a média aritmética entre os números 4, 5 e 2. Vamos lá. Vamos mudar aqui para exercício 3. Bom, se eu vou fazer uma média aritmética, eu tenho que criar uma variável, tá? Para armazenar o resultado desse cálculo que a gente vai fazer, tá? Então, essa variável eu vou chamar de média e ela vai ser do tipo real, tá? Vai ser um número real. Por quê? Porque o 4, 5 e 2 vai dar 11 dividido por 3, não vai dar um número exato, tá? Não vai dar um número redondo, não vai dar um número inteiro. Consequentemente, vai ser um número real. Então, vamos lá fazer o nosso cálculo, tá? Média, ela vai receber o valor da... Vamos somar primeiro, né? 4 mais 5 mais 2. Vamos confirmar se é isso mesmo. 4, 5 e 2, isso mesmo. E
Aqui a gente está somando, tá? Usando o operador de soma e vamos usar o operador de divisão, tá? Então a gente vai dividir por 3 para, consequentemente, obter a média aritmética, ok? Então esse cálculo vai ser executado e ao executar esse cálculo, ele vai ser esse valor, o resultado desse cálculo vai ser jogado aqui na nossa variável média, tá? E aqui eu vou colocar aqui o resultado, né? Média dos números 4, 5 e 2. E aqui é o resultado da nossa variável média. Simples, vamos ver se vai dar certo. Vamos executar aqui nosso programa. Bom, tá aqui. Nosso programa retornou aqui a média dos números 4, 5 e 2, que no caso aqui é 3.6666. Legal? Pronto. Pronto, agora que a gente fez o exercício de número 3 e vamos para o próximo exercício, que é o de número 4. Bom, o exercício de número 4 é entrar com nome, endereço e telefone e imprima-os. Então vamos lá. Vamos entrar com nome, endereço e telefone. Para isso, a gente tem que criar as variáveis que vão receber os dados digitados pelo usuário do nosso programa, tá? Então, a gente tem que criar essas 3 variáveis. Vamos criar logo nome, endereço, telefone. Essas variáveis são do tipo character. Caractere, ok? Bom, do tipo caractere, porque ela vai receber textos, né? Caracteres digitados. E a gente pode usar essa sintaxe, tá? São variáveis diferentes, porém elas estão na mesma linha. Aqui elas estão separadas, né? Aqui é a sintaxe para a gente usar para poder adicionar as variáveis. A gente pode ter inúmeras variáveis aqui e na frente a gente define o tipo da variável. Nesse caso aqui, caractere. Então vamos lá. Para isso a gente precisa solicitar que o usuário digite o nome, o endereço e o telefone. A gente vai usar um escreva. Opa. Escreva. E aqui a gente vai solicitar que o usuário digite o nome e, consequentemente, vamos ler o nome. Então, vai ler o que foi digitado pelo usuário, no caso, o nome, o endereço, na verdade, vamos pôr sem o cedilha, tá? No nosso programa, e o telefone. Bom, depois de digitado esse nome, endereço e telefone, a gente vai mostrar isso na tela. A gente vai imprimir em tela, tá? Para fazer isso, a gente vai usar um outro escreva. Passando o nome. Vamos deixar um espaço aqui e um separador, tá? Eu vou usar o pipe, o caractere que fica... Você segura Shift, ele fica entre o Shift e o Z no teclado, tá? Pelo menos no meu notebook, dependendo do tipo de teclado que for o seu, pode ser diferente. Mas ele fica entre o Z e o Shift. Eu vou usar aqui esse espaço, né? Para na hora da exibição a gente ter uma separação. E aqui vai ser o endereço. Poderia também exibir isso em linhas separadas, mas eu quero exibir nesse caso aqui tudo em uma linha só. Então, endereço e
o telefone. Seguindo aqui a mesma lógica de separação, telefone. Pronto. Aqui a gente conseguiu aqui atender o requisito do nosso exercício e vamos executar para ver se está tudo certo. Digite o nome. Endereço. Eu vou colocar só a minha cidade, tá? Telefone. Vou pôr aqui 84. Bom, telefone. E aqui o resultado do nosso programa, exibindo o nome, o endereço e o telefone. E aqui a nossa separação lá que a gente definiu, quando a gente concatenou aqui nossos caracteres. Legal? Bom, esse foi o exercício de número 4 do nosso livro de lógica. E agora vamos para o exercício de número 5. Exercício de número 5. Leia dois números inteiros para as variáveis x e y e realize a troca de valores entre as duas variáveis. Faça com que a variável x tenha o valor de y e a variável y tenha o valor de x. Imprima os valores trocados. Perfeito, agora a gente já sabe o problema. Vamos para a solução dele, tá? Eu vou abrir aqui o nosso Visual G3. Bom, aqui no nosso Visual G3 e vamos criar as variáveis. Bom, de cara dá para saber que precisamos de duas variáveis, que é a variável x e y. E a gente vai precisar também trocar o valor entre elas. E qual que é a forma, qual o jeito que a gente tem de trocar o valor entre essas variáveis? É criando uma terceira variável. Essa variável vai ser uma variável temporária para que a gente jogue o valor de x ou de y nessa variável e consiga realizar a troca desses valores, ok? Então vamos lá. No nosso programa eu vou criar aqui a variável x, variável y e variável tempo. Como no exercício pede que a gente digite a variável inteira, né? Então vamos colocar aqui o tipo inteiro. Pede para a gente receber os números inteiros. Então, vamos lá. Então no nosso código vamos atribuir um valor a x. Vamos solicitar. Vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar ao usuário o valor de x, tá? E o valor de y. Consequentemente, em seguida a gente vai fazer essa troca e vai exibir o valor trocado lá na tela para o usuário. Então vamos lá. Vamos solicitar que o usuário digite o valor de x. Vamos solicitar que o usuário digite o valor de y. E por último, a gente vai, só para concluir aqui, a gente vai digitar, exibir, né, o valor de x e de y. Bom, aqui a gente vai exibir o valor de x e y. O valor original, tá?
Depois a gente vai fazer a troca, então a gente vai usar a variável tempo para isso. A variável tempo ela receberá aqui temporariamente o valor de x. Então a nossa variável passou a ter o valor de x, tá? A gente depois vai jogar o valor de y em x. Então nosso x recebe o valor de y. E depois o nosso y vai receber o valor que estava anteriormente em x que a gente jogou na variável temporária. Certo? Então, só recapitulando. Temp vai receber o valor de x. Então, as duas, tanto a variável tempo como a variável x, vão ter o mesmo valor. A gente vai jogar o valor de y em x, tá? Então, y e x ficou com o mesmo valor. E depois eu pego o valor que era anteriormente de x, jogando o valor da minha variável temp em y, tá? Então, a gente vai realizar aqui a troca. E depois eu vou exibir na tela valor trocado de x e y. Então, continua aqui o x e y, tá? Só que já vai exibir com valor trocado. Então, pronto, é isso aí. Vamos executar e vamos testar aqui. Digite o valor de x, 50. Digite o valor de y, 100. Então, o valor original de x e y é 50 e 100, ou seja, x estava com valor de 50 e, posteriormente, consequentemente, o y era 100. Depois da nossa troca, do que a gente fez aí em inversão, né? Trocou os valores, x passou a ser 100 e y 50. Nossa lógica correta e conseguimos atender a necessidade aí, o requisito do exercício de número 5. Tá? Agora vamos para o exercício de número 6. Vamos lá, nosso exercício 6 é: leia 3 números reais, A, B e C, crie uma variável x e atribua a ela o quadrado da soma de A, B e C. Imprima o resultado de x. Então vamos lá. Bom, aqui já criando nossa variável, tá? A, B, C e x. Vou criar do tipo real, ok? E agora vamos receber os valores para que a gente possa fazer a nosso cálculo. Então, vamos escrever aqui, valor de A e aqui a gente copiar para as outras letras, B, C. Vamos lá, valor de B, valor de C. Bom, depois disso a gente tem que fazer o cálculo de x, certo? Então x vai receber o valor da soma de A mais B mais C e o operador de potenciação é esse sinal, né, que seria o equivalente ao circunflexo. Bom, esse sinal aqui, a gente vai fazer a potenciação de 2, tá? Então vai ser elevado ao quadrado, seguindo nosso requisito, vai ser elevado ao quadrado e agora vamos exibir aqui o valor de x. Escrevam valor de x. Perfeito? Bom, agora vamos testar, vamos ver como é que foi nosso código. Simples de fazer, né? E vamos ver agora só o resultado. Ver se deu tudo certo. Valor de A, 10.
15, 20. Bom, o valor de x deu 2025, né? Que é 10 mais 15, 25, mais 20, 45 vezes 45. É isso aí, 2025. Legal? Bom, esse foi o exercício de número 6. E agora vamos para o próximo exercício. Exercício de número 7. Vamos lá. Leia dois números inteiros que serão o numerador e denominador de uma fração e atribua o resultado a uma variável do tipo real. Imprima o resultado. Ou seja, dois números, o numerador e denominador vão ser do tipo inteiro e mais uma variável de resultado do tipo real. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer o teste. Vamos fazer nosso exercício. Ó, aqui eu vou criar a minha variável numerador e denominador do tipo inteiro. Vou criar também a minha variável resultado do tipo real. E agora eu vou receber esses dados, né? Vamos lá, receber numerador e vamos ler nosso numerador. Denominador. Então o sistema vai pedir para ler o numerador, depois vai ler o denominador. Depois disso, a gente tem que armazenar esses dados em nosso resultado, nossa variável resultado. Então, na nossa variável resultado, vai receber o resultado da divisão do numerador pelo denominador. Feito isso, a gente precisa exibir na tela, né? Então, vamos lá, exibir na tela nosso resultado. Nosso resultado será a nossa variável resultado. E aí vamos ver nosso exercício 7. Vamos validar, né? Numerador 10, denominador 3 e bom. Isso acontece quando a gente erra, né? Tem algum erro aqui no nosso código. O meu resultado eu não escrevi direito e, consequentemente, a variável não foi encontrada. Eu vou terminar aqui e a gente vai... Agora sim deve funcionar. Vamos lá, executar novamente. Numerador 10, denominador 3. E nosso resultado certíssimo aí agora, tudo funcionando. Legal? Bom, esse foi o resultado do nosso exercício número 7. E agora vamos para o último exercício do capítulo 5, que é o de número 8, tá bom? Exercício de número 8. Entre com dois números inteiros, divisor e dividendo, e imprima o quociente e o resto após realizar a operação de divisão. Bom, vamos lá. Divisor e dividendo. A gente vai ter que criar essas variáveis, tá? Divisor, dividendo. Também temos que criar nosso quociente e o resto. Vamos deixar, criei todas as variáveis do tipo inteiro. E agora, nós vamos receber aqui a digitação do usuário, né, do nosso divisor e do nosso dividendo. Primeiro dividendo.
o nosso divisor. Opa. Vamos ler a nossa variável divisor. Bom, já o nosso quociente e resto, a gente vai agora para o primeiro quociente, tá? Nosso quociente, nossa variável quociente, ela vai receber o resultado da operação, que é o nosso dividendo dividido pelo nosso divisor. E isso nos retorna um quociente, tá? E o resto, ele é retornado a partir dividendo a partir deste símbolo, que é o mesmo símbolo de percentual, tá? Esse símbolo ele vai retornar o resto da divisão. Então, na operação de divisão, sobra o quociente e o resto, né? Para pegar o resto, a gente usa esse símbolo, e para pegar o quociente, o símbolo de a barra, né? Barra para a direita, que é o operador de divisão, tá bom? E aqui nosso divisor. E agora a gente vai exibir na tela o nosso quociente e o resto da nossa divisão. Divisor. Bom, não, desculpa. Aqui realmente é o resto da nossa divisão. Vamos lá? Ó, a gente, no nosso exercício aqui, a gente recebe o dividendo, recebe o divisor, tá? Depois a gente faz o cálculo do quociente, depois o cálculo do resto, e no final a gente imprime qual foi o quociente e qual foi o resto. Vamos executar, testar nosso código. Dividendo 10, divisor 3. Faltou aqui um detalhe no nosso código, tá? É que é o seguinte, o quociente, quando recebe o resultado de qualquer divisão, tá? Por mais que seja uma divisão exata, um exemplo 1 por 1, 10 por 10, ele acaba recebendo, tá? O resultado dessa divisão do tipo real. Então, deu um erro quando eu fui executar o código, porque dizia que o quociente ele estava como inteiro e o que estava vindo aqui desse resultado era o número real. E como que a gente faz no Visual G para que seja retornado um número real para o nosso quociente, que é do tipo que seja retornado, na verdade, um número inteiro para o nosso quociente, que é o do tipo inteiro, né? Para isso a gente tem que usar uma funçãozinha do Visual G, que é a função int. Então, por mais que o resultado desse cálculo seja um resultado real, tá? Essa função aqui, que é essa sintaxe, né? É o int aqui antes, e depois entre parênteses você põe o cálculo, né? O resultado lá, que no caso aqui está vindo, esse resultado aqui ele está vindo do número real, a nossa variável quociente ela vai receber esse número real convertido em inteiro, tá? Então, executando dessa forma, nosso código vai funcionar normalmente. Então, vamos executar aqui e vamos testar. Vou digitar aqui nosso dividendo, 10 dividido por 3. Nosso quociente agora, ó, funcionou. Nosso quociente 3 e resto 1. Tá? Eu vou executar novamente. Eu vou tirar aqui para a gente ver a diferença de um resultado para outro. Tá? Eu tirei aqui o nosso int e eu vou fazer uma divisão de 10 por 3. A gente vai ver que vai dar erro. Ó,
que acontece? Erro na atribuição de valores à variável quociente, real para inteiro. Ou seja, está vindo real, ok? Até aí tudo bem, porque a gente sabe que a gente está dividindo 10 por 3 e o número não vai dar um número exato, não vai dar um número inteiro, né? Mas mesmo que a gente coloque aqui no nosso código, vou pôr aqui 10 e 10, 10 dividido por 10. O resultado dessa divisão, tá, usando esse operador, vai dar um número real. E aí, ao converter real para inteiro, acaba aparecendo uma exceção, né? Aparecendo um aviso, um erro no nosso código. A gente tem que corrigir. E a única forma de corrigir é essa. Na verdade, até existem outras formas. Por exemplo, poderia transformar meu quociente em real, mas aí já iria dar distorção, não iria retornar a parte inteira do cálculo e que não faz sentido, não faria sentido aqui nesse contexto. Então, eu venho aqui para o meu int, tá? E aí eu faço, assim a gente consegue resolver esse problema. 10 dividido por 10, quociente 1, resto 0. E, por último, 250 dividido por 123, que dá um quociente 2 e resto 4. Legal? Bom, é isso aí. Obrigado por ver o vídeo até aqui e até a próxima. E se você ainda não baixou nosso e-book de Lógica de Programação, baixe gratuitamente em nosso site. Siga-nos também em nossas redes sociais e em nosso canal de YouTube para mais vídeos como este.